coisa mais, coisa menos. E agora, o que vai acontecer é que eu vou ter que graduar, uma das regras da perspectiva ortogonal, eu tenho que saber que tenho que graduar todos os eixos. Mas neste caso, uma vez que a minha figura existe no plano coordenado Z e Y, eu não preciso de graduar o eixo X, basta só saber graduar estes dois eixos, o Z e o Y. Como é que nós fazemos isso? O processo é sempre o mesmo. Prolongo o eixo X, que é aquele que eu não vou graduar, e não preciso dele neste momento. Escolho um sítio qualquer e traço uma perpendicular a este eixo X, que acabei de prolongar. E depois vou ter que fazer outra coisa, que é encontrar o ponto médio. E este ponto médio vai ser o ponto médio entre estes dois extremos, a que eu vou chamar L e T. Como é evidente, esta designação L e T não é necessária, ou seja, não é indispensável no meio do processo, tal como também não é indispensável a identificação do ponto M. O que eu preciso é que o meu ponto médio esteja entre o ponto T e o ponto L. Na perspectiva isométrica, o ponto M vai estar sobre o eixo X, mas não é o caso. Por isso, a minha preocupação é ponto médio entre o segmento T e L. O que é que eu faço a seguir? Vou ter que fazer ponta seca de compasso no ponto M e vou escolher o ponto T ou o ponto L. Vou escolher o ponto L. Então, o que é que eu faço? Ponta seca no M, abro até o ponto L, que está no Y, e vou traçar um arco de circunferência até tocar em X. E aqui vou encontrar um ponto que também vou chamar K e que não precisa de ser efetivamente marcado. Só precisa é deste ponto. O que é que eu faço com este ponto? Vou unir este ponto com este ponto L. Isto vai-me dar um segmento, esta união destes dois pontos vai-me dar um segmento que vai servir de direção para marcar o eixo Y rebatido. E eu, para marcar o eixo Y rebatido, o que tenho que fazer é vir ao ponto, a um ponto qualquer do X, ou seja, tenho o eixo de X, que prolonguei, e vou algures sobre o eixo X depois da origem, vou marcar O rebatido. A seguir, por este ponto que eu escolhi aleatoriamente, não tem que ter uma posição específica, a única coisa que eu preciso é que ele esteja colocado numa posição confortável para a realização da figura, em verdadeira grandeza. Venho ao ponto O rebatido e vou traçar uma paralela ao segmento KL. E então vou fazer isto. E vou ter Y rebatido. Como eu sei que os dois eixos X, Y e Z fazem entre si, todos eles, 90 graus, então o eixo Y rebatido e o eixo Z rebatido, que é aquilo que eu preciso, também vai fazer 90 graus. Estes dois eixos têm que fazer 90 graus entre si. Então venho ao O rebatido e vou marcar uma perpendicular ao eixo Y rebatido. Isto é fundamental para poder construir o meu triângulo equilátero em verdadeira grandeza, que é para depois poder fazer o contra-rebatimento do plano coordenado e chegar até à perspectiva do dito triângulo. Apenas e só para facilitar a compreensão dos passos deste exercício, eu agora vou apagar traçados que, na realidade, quando vocês os fizerem no vosso exame, eles têm que ser muito leves, porque senão vão interferir com o resultado do vosso exercício. Então eu vou apagar estes elementos, que neste momento, a partir do momento em que eu já tenho o eixo Y rebatido e o eixo Z rebatido, eu já não preciso de nada disto. Bem? Por isso, o que eu preciso que vocês tenham perfeitamente definido é Y rebatido e Z rebatido. Vocês sabem que tudo o que seja afastamentos tem que ver com o eixo Y rebatido. Por isso, sempre que se falar em afastamentos
é no eixo Y que vocês têm que pensar. Tudo o que sejam cotas têm que pensar no eixo Z. Pronto. Isto faz parte também daquilo que já aprenderam em matérias anteriores, como é óbvio. Então, se eu já tenho o Z rebatido, tenho o Y rebatido, eu sei que o meu triângulo existe naquele plano coordenado Z, Y, então agora vamos fazer a marcação destes pontos. Então, a primeira das coisas que eu tenho que fazer é marcar o meu ponto A, que tem 0 de afastamento e 2 de cota. Isto vai implicar que o A1 rebatido, vou representar a minha figura em rebatimento, o meu A1 rebatido tem que estar ali, coincidente com a origem. Como tem 2 cm de cota, e eu sei que o ponto A existe no eixo Z, então eu tenho só que chegar aqui e marcar 2 cm de cota e vou ter A2 rebatido. Como eu sei que o meu ponto existe mesmo no plano ZY, eu sei que o A rebatido vai estar aqui coincidente com o A2 rebatido, porque é um ponto de afastamento de 0, logo é um ponto do eixo Z, logo a perspectiva do ponto em rebatimento, ou a perspectiva do ponto vai coincidir com a perspectiva da projeção frontal daquele ponto. Por isso, eu sei que o A rebatido coincide com o A2 rebatido. Vamos agora ao ponto B. No caso do ponto B, eu sei que ele tem 5 de afastamento, por isso os afastamentos são marcados segundo o eixo Y. Então eu chego aqui, marco 5, e aqui vou ter o equivalente ao B1 rebatido. O ponto tem 1 de cota, então eu venho ao Z e vou marcar B2 rebatido. O ponto B em rebatimento é construído com uma paralela ao Y e uma paralela ao Z, que quando se cruzam vão dar B rebatido. Estes dois pontos, B rebatido e A rebatido, unidos, vão dar o lado do meu triângulo equilátero. A partir daqui só tenho que construir o triângulo equilátero. Como? Muito simples. Faço ponta seca do compasso em A rebatido, vou abrir ao B rebatido, arco de circunferência, mesma abertura, e vou ter algures por aqui o C rebatido. Logo, o meu triângulo equilátero está representado em verdadeira grandeza assim, no plano coordenado ZY em rebatimento. Mas eu não me interessa o plano, não me interessa o triângulo equilátero rebatido, interessa-me a perspectiva do triângulo equilátero. Então vamos ver como é que eu faço o contra-rebatimento para chegar à perspectiva do triângulo. A primeira das coisas é, eu venho ao C rebatido e vou transferir numa paralela ao Z rebatido, venho ao C rebatido, traço esta paralela ao Z rebatido, e aqui vou ter o meu C1 rebatido. Por isso, esta linha que eu tracei do C rebatido até ao Y rebatido, para além de ser perpendicular ao Y rebatido, tem que ser paralela ao Z rebatido. Está bem? Segundo passo, eu preciso do C2 rebatido. Então, aquilo que eu vou fazer vai ser vir ao C rebatido, traçar uma paralela ao Y rebatido, de tal maneira que esta paralela ao Y rebatido, que passa pelo C rebatido, vai ter que fazer 90 graus com o Z rebatido, e quando cruza o Z rebatido, não se esqueçam que isto faz 90 graus, eu vou ter o C2 rebatido. Por isso, eu já tenho as projeções frontais dos meus pontos em rebatimento, B2 rebatido, A2 rebatido, C2 rebatido,
Agora vou ter que transferir estes pontos todos para o eixo Z. E a forma de fazer isso é através de paralelas ao eixo X. Então vamos ver. B2 rebatido, vou transferir para aqui, para o Z, porque o B2 rebatido está no Z rebatido. Então venho ao B2 rebatido e, segundo uma paralela ao eixo X, eu vou ter aqui, na perspectiva do eixo Z, vou ter B2 em perspectiva. Vamos ver o ponto A. Tenho aqui A2 rebatido, traço uma paralela ao Z, quando cruza o Z, traço uma paralela ao X, quando cruza o Z, vou ter A2. Ponto C. Tenho aqui C2 rebatido, traço uma paralela ao X, quando cruza o eixo Z, eu vou ter C2 em perspectiva. Por isso, eu desta forma consigo transferir todos os pontos que estão no eixo Z em rebatimento para o eixo Z em perspectiva. O que eu tenho que fazer a seguir será fazer a transferência de todas as projeções horizontais, ou seja, do A1, do C1 e do B1, em rebatimento para o eixo Y. Então é o que vamos fazer. Para fazer essa transferência, vamos começar pelo ponto B. Eu vou continuar a utilizar o eixo X como base para traçar paralelas. Então venho ao B1 rebatido, traço uma paralela ao eixo X, que quando cruza o eixo Y vai dar a perspectiva do ponto B1. B1 em perspectiva. Faço a mesma coisa com o ponto C, paralelo ao Y, e vou ter aqui C1. Está aqui a perspectiva da projeção horizontal do ponto C. Ponto A. Tenho o A1 rebatido, que já está sobre o X. Quando vou ao Y, vou ter a origem coincidente com a perspectiva da projeção horizontal do ponto A. Por isso, já consegui encontrar a perspectiva das projeções horizontal e frontal de cada um dos pontos. A partir daqui, só tenho que saber construir a perspectiva dos pontos. Vamos ver o ponto B. No B1, eu traço uma paralela ao Z. No B2, eu traço uma paralela ao Y. Quando as duas cruzam, eu vou ter a perspectiva do meu ponto B. Vamos ver agora o ponto C. No C1, eu traço uma paralela ao Z. No C2, eu vou traçar uma paralela ao Y. Agora começa a haver aqui alguma sobreposição de informação, mas eu desvio aqui para o lado, desculpem lá. Estava A2 rebatido, coincidente com A. Rebatido. Então, no C1, na perspectiva do C1, tracei uma paralela ao eixo Z. Venho ao C2, traço uma paralela ao eixo Y. Quando as duas se cruzam, eu vou ter a perspectiva do ponto C. Por isso já encontrei mais uma perspectiva. Qual é a perspectiva que me fica a faltar? É do ponto A. Ora bem, o A eu sei que está no eixo Z e, de acordo com aquilo que disse há bocado, o ponto A coincide com a sua projeção frontal. Então, a perspectiva do ponto A vai estar coincidente com A2. Tendo já a perspectiva dos três pontos, a única coisa que eu tenho que fazer é uni-los. Ponto A e ponto C com o ponto B, ponto B vai ao ponto A, ao ponto C, desculpe, e assim se encontra a perspectiva de um triângulo equilátero existente no plano ZY. Eu vou aqui sublinhar, como é evidente isto num exame não se faz, mas eu vou fazer aqui, eu vou só sublinhar o triângulo que é a solução final, está bem? Por isso, isto será o resultado deste exercício.